O projeto de lei anticrime, que já foi objeto do primeiro Diálogos com o IBADPP aqui, vários aspectos do projeto foram discutidos, plea bargain, enfim, né, e a importação inadequada de institutos do direito norte-americano. E hoje esse projeto de lei anticrime ele tem várias normas, né, de direito penal e de direito processual penal. Entre outras disposições, ele pretende instituir uma nova modalidade de legítima defesa, ou novos justificantes para a legítima defesa, né, que é no caso da atuação policial. Na aula magna ontem, na ESA, o senhor falou sobre uma situação que ocorria na Alemanha nazista em relação uma situação semelhante em relação aos policiais da SS. E aí o questionamento seria o seguinte: essa proposta, esse aspecto específico, ele seria uma forma de rompimento com a democracia, já que o nazismo foi um rompimento com a democracia e que se utilizou desse mecanismo de forma essencial? Eu penso o seguinte, que a legítima defesa, ela tem dois fundamentos essenciais. Primeiro, ela é uma situação na qual há uma necessidade de proteção do bem jurídico da pessoa ameaçada ou posta em perigo ou imediatamente que está sendo lesionada. Então, esse é o primeiro fundamento. Trata-se de que o direito da vítima prepondera sobre o direito do agressor. Consequentemente, nessa relação de direito preponderante, a vítima tem o direito de resguardar o seu direito preponderante, porque o seu direito prepondera sobre o agressor. Agora, acontece o seguinte: a questão da legítima defesa é uma questão que envolve, portanto, a relação entre sujeito e Estado, entre pessoa e Estado. No Estado democrático de direito, a pessoa constitui, de conformidade, inclusive, não só com a Constituição brasileira, mas de todos os demais países, a pessoa constitui o centro da ordem jurídica. Então, o Estado só existe em função da pessoa e como protetor da pessoa. O Estado não pode ser elevado à categoria de uma entidade que sobrepaire a pessoa. Não teria o menor significado um Estado fora da ordem social ou fora das relações interpessoais. Não existe esse Estado. O Estado, na verdade, é um mecanismo, é uma entidade instrumental para a consecução de objetivos próprios da pessoa. Claro, a democracia é um tipo de regime no qual se executa uma tarefa capaz de dar possibilidade à pessoa de desenvolver suas próprias potencialidades como pessoa. Então, a democracia, na verdade, é um regime no qual, evidentemente, a projeção da pessoa como capaz de realizar tarefas que lhe são próprias é aquele regime que assegura essa realização. Agora, por outro lado, quando se invertem as questões, quando o Estado passa a sobrepor-se à pessoa, quando o Estado é um Estado autoritário de tal ordem que a pessoa não tem qualquer valor, e o que tem valor é apenas a organização estatal, então, claro, se está construindo um Estado antidemocrático, um Estado autoritário. O que eu falei com relação às SS, que é a polícia, praticamente a polícia que dominou a Alemanha na época do nazismo, é que os policiais da SS detinham um poder absoluto sobre qualquer cidadão alemão e poderiam executar o cidadão alemão acobertados, esses policiais da SS, por uma norma que constava do Código Penal alemão, que era a norma que dizia que só se caracterizaria o delito quando violasse o sadio sentimento do povo alemão. Consequentemente, se o policial da SS, que presumidamente atuava em favor do sadio sentimento do povo alemão, executasse uma pessoa, se presumia, claro, que o faria ou que o tivesse feito para a salvaguarda do sadio sentimento do povo alemão. Isso é realmente o retrato fiel do Estado autoritário. Agora, o que se vê no projeto de lei
No projeto de lei se vê a possibilidade de que se caracterize uma forma de legítima defesa preventiva. A legítima defesa não pode ser preventiva. A legítima defesa, pelo primeiro fundamento, ela só tem importância, essência, quando está assentada numa situação de necessidade real de defesa, e não em face de uma prevenção futura de agressão. Então, o que se vê no projeto é que, em face de uma previsão ou para prevenir estados que poderiam caracterizar de violação da ordem jurídica, ou violação da ordem social, estado de beligerância, nessa condição, o projeto prevê que se afirme a possibilidade da legítima defesa. Você poderia arguir, mas imagine, o projeto que quer é realmente prevenir que as pessoas que estejam armadas atirem contra as outras. Mas o projeto não previne que as pessoas que estejam armadas atirem contra as outras, quando autoriza justamente a utilização do recurso da legítima defesa e, consequentemente, torna a ação juridicamente válida ao policial que, para prevenir uma agressão futura, intervém e é capaz de exterminar a vida humana. Nesse caso, o que acontece? Isso é uma autorização para o extermínio de pessoas. É claro que é. Isso se assemelha muito a essa hipótese das SS alemã. Claro, a SS alemã era uma polícia que centralizava todo o poder de persecução criminal, dominar, inclusive, de conformidade com as regras ali tidas no nazismo, o comandante da SS, que era o Himmler, ele era o comandante unificado de todas as polícias alemãs, desde a polícia municipal até a polícia de fronteiras. Consequentemente, então, a SS seria uma tropa de elite que manteria uma preponderância sobre as demais polícias. E as regras ditadas por essa SS eram regras que deveriam ser rigorosamente obedecidas pelas demais polícias. E, claro, nesse momento, então, se instaura um Estado autoritário que autoriza o extermínio de pessoas justamente contrárias ao regime ou que não sejam fiéis ao partido político dominante. No caso específico do Brasil, é bom observar o seguinte, que ao autorizar a prática da legítima defesa preventiva, o projeto viola frontalmente resolução das Nações Unidas. Por exemplo, no dia 7 de setembro de 1990, houve um congresso das Nações Unidas sobre a prevenção do delito e o tratamento do delinquente. E ali, nesse congresso, foram enunciados os chamados princípios básicos sobre o uso da força e de armas de fogo por funcionários responsáveis pela aplicação da lei. Esse congresso é um congresso internacional, a resolução desse congresso foi tomada por unanimidade. Nenhum país se opôs a esses princípios básicos do uso da força. E vou agora ler para mostrar como é que o Congresso da ONU disciplina o uso da força e de armamento por parte dos agentes da segurança pública. Diz exatamente assim a resolução da ONU, artigo 5. Sempre que o uso legítimo da força ou de armas de fogo for inevitável, os responsáveis pela aplicação da lei deverão, primeiro, exercer moderação no uso de tais recursos. Veja. E exercer moderação no uso de tais recursos e agir na proporção da gravidade da infração e do objetivo legítimo a preservar a vida humana. Não é a preservação da segurança pública, é a preservação da vida humana em geral. Segundo, minimizar danos e ferimentos e respeitar e preservar a vida humana. Terceiro, assegurar que qualquer indivíduo ferido ou afetado receba cuidados e assistência médica
o mais rápido possível. Quarto, garantir que os familiares ou amigos da pessoa ferida sejam notificadas o mais rápido possível do acontecimento. Então, consequentemente, esses são princípios básicos que a ONU adotou. O Brasil subscreveu esse Congresso Internacional, esses princípios básicos. Tanto que subscreveu que, através da Lei 13.060 de 2014, instituiu também no Brasil praticamente esses princípios, limitando o uso da força contra populações e contra as pessoas. Então, na verdade, quando se autoriza a prática de uma infração e se diz que não haverá infração porque o agente da segurança pública pode atuar para prevenir delitos e se considerar isso como legítima defesa, isso afeta de maneira direta a segurança dos cidadãos, não a segurança pública, a segurança da pessoa humana. Veja uma outra repercussão. Quando se caracteriza a legítima defesa, se diz o seguinte: a legítima defesa exclui a ilicitude do comportamento. Então, à medida em que se reconheça aos agentes de segurança pública a legítima defesa, quando atuarem preventivamente em face de hipotéticas infrações penais, se assegura também a esses agentes um reconhecimento de que sua atitude foi lícita. O que isso significa? Que o Estado não precisa indenizar as pessoas desse ato policial. Então, se, por exemplo, a polícia matar uma pessoa, o Estado não precisa se ocupar dos seus descendentes, que vão ficar de lado, porque uma vez que o seu ascendente tenha cometido um fato que seja na linha da previsão estatal para a intervenção policial, os seus descendentes não poderão ser beneficiados por qualquer tipo de contribuição estatal e muito menos serem indenizados pela atuação indevida do agente de segurança pública. Se autoriza, portanto, não só o extermínio de pessoas, como se acoberta de maneira direta uma infração que poderia, inclusive, suscitar indenização civil pela prática indevida do ato. Há ainda um outro fato interessante aqui, nesse complexo da legítima defesa. É que a legítima defesa, como é uma situação de necessidade, ela só se distingue do estado de necessidade, porque ela tem como pressuposto a prática de uma agressão contra a vítima, e não uma situação de perigo atual para o bem jurídico, mas sim uma situação de agressão atual ou iminente, ou seja, uma agressão que está se verificando, ou uma agressão que está imediatamente para se verificar. A agressão iminente não é agressão futura, não é agressão futura. Muita gente acha aí, eu vi comentários nas redes aí, mas a agressão iminente é agressão futura. Não é agressão futura. Isso é um erro completo da interpretação da lei penal. A atuação iminente significa a atuação que está diretamente vinculada à lesão de bem jurídico de tal forma que, se não for debelada, imediatamente acontecerá. Então, não é uma atuação futura, é uma atuação real. A atuação, quando se fala em agressão atual, se fala em agressão que está se verificando. Alguém, por exemplo, está dando pauladas na vítima, está atirando contra a vítima, está desferindo golpes de faca contra a vítima. Aí é uma agressão atual. Ou a pessoa que está em vias de dar uma paulada na vítima, está com a arma apontada para a vítima para matar a vítima, está correndo atrás da vítima para desferir golpes de faca contra a vítima. Essa é uma agressão iminente. Então, a agressão atual é uma coisa, a agressão iminente é outra coisa, que não se confunde com a agressão futura. O que prevê o projeto? O projeto prevê a afirmação de uma legítima defesa frente a agressões futuras. E ainda utiliza terminologia que é própria de terminologia de guerra, quando diz, por exemplo, que se trata de... Eu não me lembro exatamente como é que está o projeto, mas se trata... Veja exatamente aí, como é que eu não me lembro exatamente a expressão do projeto, em que ele trata
de uma terminologia puramente de guerra, que é em caso de distúrbio ou de convulsão pública, etc. e tal, situações semelhantes a esse. Então, são terminologias puramente de guerra. A legítima defesa não é uma questão de guerra. A legítima defesa trata da relação entre pessoa e vítima. E o Estado, então, vai regulamentar essa relação entre pessoa e vítima. Por outro lado, vejam, há uma diferença entre o órgão de segurança pública, o policial, e o particular. O policial pode, evidentemente, atuar em legítima defesa. Pode, sim. Quando ele é agredido como pessoa, ele pode atuar em legítima defesa. Ele pode atuar, inclusive, em legítima defesa, executando um ato policial legítimo. Pode. Quando, por exemplo, vai efetuar uma prisão e, na verdade, o que vai ser preso desfere um tiro contra o policial ou saca de uma arma para matá-lo. Ele pode, então, o policial, nessas condições, atuar em legítima defesa. Mas vejam o que fala, qual é a diferença entre o policial nessa condição e o particular nessa condição. Se o particular, por exemplo, atua em legítima defesa própria, e nesse momento, o particular, atuando em legítima defesa, causa uma grave lesão no agressor. O particular não tem o dever de conduzir esse agressor ao hospital para evitar a sua morte. Não tem. Porque a relação de agressor e vítima é uma relação na qual o direito preponderante da vítima em relação ao agressor impede a configuração de um delito de omissão posterior, de não levar o agressor ferido para se tratar e, consequentemente, evitar a sua morte. No caso do policial, é diferente, porque o policial está subordinado à norma constitucional do artigo 140, pela qual ele é o defensor da vida humana. Então, ele não pode, uma vez atuando em legítima defesa, deixar de conduzir o agressor ferido para o hospital. A própria resolução da ONU, vejam, a própria decisão da ONU de 1990 diz exatamente assim: assegurar que qualquer indivíduo ferido ou afetado receba cuidados e assistência médica o mais rápido possível. Por que o policial é diferente do agente privado nessa relação entre agredido e vítima? Quer dizer, agressor e vítima. Entre agressor e agredido. Por quê? Porque o policial tem outros deveres que não são acometidos ao particular. Tem justamente o dever, frente à sua função pública, de proteção da vida humana. Então, consequentemente, o policial pode atuar em legítima defesa, mas deve fazê-lo com moderação. O maior penalista da atualidade, que é Klaus Roxin, diz exatamente e textualmente que o policial ou um agente de segurança pública deve, quando é vítima de uma agressão e, consequentemente, quando for efetuar uma ação em legítima defesa, evitar ao máximo a eliminação do agressor. Procurar, então, minimizar de qualquer forma a agressão e usar muito mais do que uma simples proporcionalidade, mas sim usar os recursos mais adequados para evitar a morte do agressor. Por quê? Porque, justamente, o policial tem, entre outras atribuições, o dever de preservar a vida humana, e esse dever é dever constitucionalmente imposto ao policial, diferentemente do dever que é imposto a qualquer pessoa de prestar socorro ou dos pais em relação aos filhos, de atenderem os filhos de maneira que de evitar a sua morte. É diferente. Diferente porque a relação do policial é uma relação com a comunidade, é uma relação imposta pelo Estado em face de sua atuação com o policial, e ao particular, a imposição de deveres é uma imposição restrita a determinados casos nos quais ele se veja envolvido e que não é o caso da legítima defesa.